Boa tarde, empreendedores. Mais um episódio aqui no Mova-se Empreendedor. Como sempre, trazendo conteúdo de qualidade para você que é empreendedor e empreendedora. Né? Tivemos semana passada uma live super bacana. Vê se assista lá, né, para conferir tudo sobre educação corporativa. Né? E hoje estamos aí em mais um episódio que a gente está trazendo as lideranças políticas, pré-candidatos, para falar como, né, melhorar o ambiente do empreendedorismo nas cidades. Tá? E hoje tenho aqui o Mário Casale, que é pré-candidato a prefeito de São Carlos pelo Partido Novo. Né? Então vamos ter uma conversa, como sempre, né? O Mova-se um programa, um canal democrático, onde vamos trazer todas as lideranças, ouvir todas as ideias, para que a gente saiba escolher as melhores, né? Nuno, tudo ok? Sempre aqui com a gente. Tudo ok, tudo funcionando bem. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Mário. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Fabrício. Um prazer. Não se esqueça de deixar já o seu joinha, se inscrever no canal e deixa seu comentário também para a gente responder durante a live. Isso aí. Eu já estou inscrito. Já está inscrito. É isso aí. Deixa o like, deixa o like. Aceita o dedo no like. Então vamos lá, Mário. Conta pra gente primeiro um pouquinho, se apresentando, sua trajetória aí pra gente conhecer um pouco. Legal, obrigado. Bom, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Vitor, Fabrício. Meu nome é Mário Casale. Hoje eu estou pré-candidato a prefeito de São Carlos. E eu tenho uma história bastante longa de empreendedorismo, por isso é muito legal estar aqui. Sim. Eu empreendi, seja na empresa da minha família, seja no banco onde eu trabalhei antes de trabalhar na empresa da família, ou no trabalho voluntário, que eu fundei um grupo de trabalho voluntário também, chamado Move Sanca. Até apareceu o Mova-se daqui. Não foi cópia. Não foi cópia, né? O Move Sanca foi fundado em 2018, então é um empreendedorismo social, de transformação social, então também foi muito bacana. Eu sou formado em engenharia de produção mecânica aqui na USP, aqui em São Carlos. Desde os 13 anos, meus pais já me colocaram para trabalhar na empresa da família, que é a Casale Equipamentos. É uma indústria de máquinas agrícolas que fica ali na Washington Luiz, no Jockey Club. A gente trabalha com misturadores de ração, máquinas para a agricultura e principalmente pecuária, tá? E é uma indústria, então eu desde pequeno tive muito contato com isso. Desde os 13 anos meu pai nas férias já me colocava lá para trabalhar, para aprender, né? Então comecei no almoxarifado, separando parafuso, varrendo o chão. E aí cada férias eu ia num local diferente. Plano, né? De carreira. Exatamente. Plano de carreira. É muito importante para a gente aprender a dar valor no trabalho, né? Porque se você não forma os filhos para entender a importância do trabalho, do acompanhamento do negócio, a chance de perder depois tudo é muito grande. Vocês já ouviram aquela história, né, de pai, como é que era? Vô rico, filho nobre, neto pobre. Né? E isso é muito comum, infelizmente, por muito. Falta de dar educação, né? Muitas vezes o pai fala, eu quero dar a melhor educação para o meu filho que eu não tive e tal, melhor educação, mas na cabeça dele é dar tudo de mão beijada, mimar. Né? E aí o filho não aprende a trabalhar e aí é o que acontece, né? Depois não sabe dar continuidade nos negócios, perde tudo, porque dinheiro não aceita desaforo, né? E não é rapidinho fácil. Acaba, Exatamente. Não tem jeito, você tem que saber gerenciar isso. Então, desde pequeno eu e minhas irmãs aprendemos sobre isso. Então eu fui formado para ser um empreendedor, para trabalhar na empresa da minha família. Depois eu fui fazer engenharia de produção mecânica na USP, né? Então eu estudei aqui na USP. Fui trabalhar em banco, né? Também muito conversando com a família, né? Meus pais sempre falaram, olha, é importante você aprender a ter chefe, você aprender a prestar conta, para depois você querer ter equipe, né? E porque não adianta. Onde? Qual banco? Eu trabalhei no banco Itaú BBA. Tá. Banco lá na Faria Lima, em São Paulo. Em São Paulo. Entrei como trainee lá, antes disso eu entrei como estagiário no HSBC. Então foi muito bacana, uma experiência muito grande. E lá eu pude aprender muito sobre negócios, sobre o mundo financeiro, avaliação de crédito, essas coisas de IPO, M&A, esses nomes chiques aí, né? Que é abertura de capital, fusões, aquisições de empresas. Aprendi muito sobre essas questões financeiras, né? Sobre entender balanço, entender de número, né? Eu gosto bastante de números, né? Não é à toa que sou engenheiro. É importante saber para depois tocar uma empresa, né? Exatamente. Foi muito bacana, aprendi muito. E depois, em 2011, eu saí de lá, vim trabalhar na empresa da minha família. E lá eu passei por diversas áreas, comecei de baixo, fui devagarzinho assumindo mais responsabilidade, né?
Eu, lá no banco, eu trabalhei na área comercial do banco, visitava empresas, eu era gerente de relacionamento de grandes empresas. Era, né, o júnior lá, né, estava começando, então eram carteiras que não tinham muitos negócios com o banco, mas por ser um banco grande, eu caí lá numa mesa de multinacionais, então eu atendia contas gigantes, tinha que ir lá de ternão, lá, atendi, por exemplo, BMW, Goodyear, Firestone, Bridgestone, os caras enormes, e eu ia lá, né, pastinha, ternão, né, aquela pose, né, eu já era gerente nessa época, né, assumi como gerente de relacionamento, tinha que fazer aquela pose lá para ir vender as coisas para os caras e tal, né, então eu aprendi muito com isso. E depois, quando o network também que se constrói. Muito, muito, sim, sem dúvida. E aí, na empresa, eu fui cada vez mais assumindo responsabilidade. Em 2015, assumi como um diretor pela primeira vez, depois de 4 anos, né? Fui assumindo diferentes posições. Era assim, conforme precisava... meu pai, agora vai lá, ajuda lá. E aí eu sempre tive coragem, mata no peito, vamos embora. Eu vou aprender, vou entender como é que é essa área, vou aprender, vou conversar com as pessoas. Sempre gostei muito de aprender fora, né? A gente tem um termo em inglês que se usa muito, que é benchmarking, né? Que é você ir aprender com outros, né? Buscar referências, né? Então, sempre gostei muito de ir em outras empresas para entender como é que se faz, assim como eu estou fazendo hoje, né? Eu estou indo muito em outras prefeituras para ver o que o pessoal está fazendo, para poder trazer aqui para São Carlos as melhores práticas, né? Então, isso é muito importante. E assumi em 2020, depois de ter sido diretor comercial e de marketing, diretor de operações, ter cuidado da parte de finanças, controladoria, enfim, passei todas as áreas da empresa, depois eu assumi a presidência, em 2020. Uma empresa, a gente chegou a ter 290 colaboradores no pico, né? Na pandemia o mercado cresceu muito rápido, né? Então a gente contratou bastante. Depois isso reduziu, hoje deve estar uns 240 mais ou menos colaboradores, mas porque o mercado reduziu muito, né? Mas na pandemia cresceu demais, a gente teve uma oportunidade grande de trabalhar muito bem o mercado, e eu tive a oportunidade de fazer junto com uma equipe extraordinária lá, e a minha irmã também, a Jaqueline Casale, ela trabalha lá na empresa, ela foi na empresa trabalhar com a gente em 2014, né? Eu entrei em 2011, lá em 2014. Quando eu entrei, minha irmã mais velha estava lá, mais tarde ela saiu do executivo, foi cuidar de um outro negócio, ela tem uma agência também de marketing. Que legal. Então ela trabalha lá em Ribeirão. E hoje ela está no conselho, assim como eu também, né? Porque eu fiquei 3 anos na presidência da empresa. Depois de 3 anos dessa presidência, eu decidi sair para esse projeto político, né? Tá. Então eu saí em outubro do ano passado para focar nessa carreira de trabalho social mesmo, trabalho de transformação social, né? E aí por quê? Né? Por quê? Eu já ia perguntar. Né? Nossa senhora. Que cargas d'água foi essa? É tanta coisa. É curioso, né? Pois Por que você foi querer se meter? Exatamente. O que acontece? Eu, em 2018, junto com alguns amigos, a gente estava numa reunião, a gente fazia reuniões, um grupo chamado BTBS. BTBS é uma abreviação em inglês de Better Than Business School, que é o conceito de melhor do que uma escola de negócio. Que a ideia era, a cada 15 dias a gente se reunia e ouvia alguém falar sobre a sua vida de empreendedorismo, contava a história, ou uma pessoa, um diretor de uma empresa, trazia conhecimento pra gente. E aí... Só não tinha o formato podcast, era quase isso, né? A diferença uma é que era troca, assim, né? Uma troca. Vinha um palestrante, né? Geralmente a gente ia na empresa da pessoa, até para conhecer a empresa. Isso é um formato bem bacana. Hoje meio que acabou, né? Depois veio a pandemia, tudo isso acabou, mas até outro dia a gente fez um jantar com a turma daquela época, mais umas pessoas novas e tal, até... O André da ArtPoint que puxou, ele é um cara que estava na liderança disso também. E lá atrás, né, a gente fazendo então essa reunião, foi no início de 2018, ou final de 2017. A gente estava, um dia não tinha palestrante, a gente estava batendo papo, e aí surgiu o assunto da cidade. E todo mundo falou, poxa, a cidade está feia, está abandonada, né? E aí eu comecei a sentir assim, poxa, realmente a gente está reclamando pra caramba aqui, mas não estamos fazendo nada, né? Eu falei, gente, beleza, tá feia mesmo, a gente não tá fazendo nada para mudar isso. O que a gente pode fazer? Aqui todo mundo empresário, né? E aí, eles falaram, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, sei lá, vamos montar um grupo, assim como a gente tem esse grupo aqui, vamos montar o grupo e pensar em coisas para fazer. E aí, disso surgiu o Move Sanca. A gente foi lá na Casale, na empresa da minha família, na semana seguinte.
e marcamos uma reunião e estabelecemos então um grupo de trabalho voluntário para ajudar a melhorar a cidade. E começamos a fazer projetos. A gente tinha 3 objetivos. O que vocês faziam? Projetos, por exemplo, projeto para resolver o problema das enchentes. É um projeto que a gente propôs para a prefeitura, depois eu posso detalhar um pouquinho mais. Um projeto, esse chamava Enchente Zero. Projeto chamado Gestão de Doações. É um projeto para a gente poder melhorar a forma como quem precisa receber, realmente conseguir receber, porque tem pessoas que recebem 2, 3 cestas básicas, por exemplo, vende, e tem gente que não recebe nenhuma. Melhorar esse processo. Melhorar o processo. Quem doa e quem recebe. E tem muita gente que doa para instituições que sempre recebem, e porque fazem um trabalho melhor e tal, e tem instituição que não sabe. Então, tentar gerenciar melhor isso, né? Então, era um projeto. Investe Sanca, aumentar o uso de leis de incentivo em São Carlos. São Carlos 2050 era um outro projeto para pensar São Carlos no longo prazo, pensar, colocar objetivos, unir a cidade e pensar a cidade no longo prazo. Né? Só que o que aconteceu, pessoal? A gente percebeu que assim, é muito difícil você fazer mudança com trabalho voluntário no tempo livre, entendeu? Tudo aquilo que dependia da prefeitura, muito difícil, pouquíssimas coisas saíram. Frustrava. Muito. Eu sentia que faz um projeto, pensa, busca referência, chega na hora, faz assim, o cara recebe e fala obrigado. É muita burocracia. E olha que eu fui insistente, cara. Assim, 2 projetos que a gente insistiu muito. O Enchente Zero, teve um projeto que eu acabei não mencionando, que foi o Comind, durante a pandemia. Foi um comitê independente de combate, de enfrentamento à Covid-19. E a gente fez proposta de rastreamento de contactantes na prefeitura para que os comércios pudessem ficar mais tempo abertos. Então, a gente poderia fazer um bloqueio inteligente, de achar onde está o vírus, com entrevistas, falando com quem que cada pessoa esteve, indo atrás das pessoas, falar, você pode ter tido contato com o vírus, então se isole e tal. Então, a gente tinha conseguido pessoas na UFSCar, alunos de medicina, de enfermagem, que estavam disponíveis para isso, de graça. A gente ofereceu isso para a prefeitura e não foi feito, né? Por mais que eu comecei a ir em rádio, dar entrevista, porque chegou um momento que eu falei, bom, agora tem que ir para a mídia. Botar a boca no trombone. Exatamente. Até que ouve, né? Até o secretário, na época de saúde, chegou a falar que ia fazer e depois nunca mais consegui marcar reunião nem nada, continuei tentando, mas não rolou. Então, essas coisas frustraram muito, né? Eu tava me sentindo que eu tava numa esteira, correndo pra caramba, mas suando e não saindo do lugar, entendeu? Então eu falei, poxa, não dá, eu tô tentando ajudar a cidade, mas tá difícil, eu não tô conseguindo. E nisso o pessoal do Partido Novo me convidou para um almoço uma vez e falou, Mário, se você quiser realmente fazer diferença na cidade, mudar as coisas, você tem que ir para a política. Sim. Não tem jeito. E às vezes a gente tem um preconceito da política, né? Porque ela é meio... Parece que propositalmente ela acaba sendo colocada de uma maneira pejorativa, que é exatamente para você não entrar, exatamente para você não ir atrás, né? E você fala que você vai ser político, todo mundo já arrepia, já tem aquela visão negativa. Isso é meio proposital até para que ninguém se atreva, né? Sim. Por isso que estão os mesmos aí há 50 anos. Eles fazem de um jeito que parece que nós, pessoas normais, não conseguiríamos, né? Muito bem amarrado. Muito bem amarrado e tal. Então aí é muito engraçado porque conforme eu estava começando os trabalhos, conversando com as pessoas no começo do ano passado, as pessoas perguntavam, mas de que grupo você é? Eu falei, do meu grupo. Tem umas pessoas que estão lá, a gente está montando um grupo. Não, mas como assim? Você tem que ser de algum grupo político da cidade. Mas peraí, eu não posso montar o meu grupo político? Por que eu tenho que ser de algum grupo político existente? Já tinha que pertencendo a algum. Como é que você vai passar na frente? Ou você é de algum grupo ou você não tem chance. Mas como assim? Peraí, né? Então, assim, algumas coisas que a gente vai vivendo e vai vendo que a gente tem que pensar fora da caixa, porque realmente é muito difícil quando você não faz parte de um grupo existente, né? Sim. É um desafio. E aqui você, para se candidatar, você tem que estar num grupo, né? Você tem que estar num partido. Num partido. É porque, assim, a diferença entre grupo e partido. O grupo pode ser pessoas que estão em diversos partidos, mas que estão juntos ali. Grupo de interesses, vamos dizer assim, né? Mas no caso de um partido, você precisa de um partido. São algumas pessoas que se juntam, né? E aí isso aí vai passando de geração em geração, o cara vai entrando. Geralmente é um grupo, o grupo do fulano de tal, que passou para esse, tal. E a gente não tem isso, a gente está fundando o nosso grupo dentro do Partido Novo, entendeu? E a gente, claro, está aberto para fazer coligações e chamar outros partidos para trabalhar junto, desde que
com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos, com a mesma ética, né? Sim. Isso a gente sempre esteve aberto. Até o momento a gente não conseguiu fechar nada, mas a gente sempre esteve aberto a isso, né? Então ele me chamou, né, voltando na história, e aí eu comecei a refletir muito sobre isso, porque para mim estava muito claro o quanto que eu gostava de trabalhar no Move Sanca, sabe? O quanto que eu tinha prazer de fazer aquilo ali, para as reuniões, tentar fazer as mudanças e tal. Eu gostava muito. E eu comecei a me questionar, falei, nossa, mas eu tô gostando tanto de fazer isso, né? E eu tô gostando mais de ir para lá fazer isso do que ir para a empresa trabalhar. Né? Falei, pô, tem alguma coisa, né, errada, entre aspas. Eu tenho que pensar isso, né? E aí eu comecei a refletir muito, discutir em terapia. Eu gosto de fazer terapia, né? Discutir em terapia, discutir muito sobre, assim, propósito de vida mesmo. Que legado que eu quero deixar, né? O que vai estar na minha lápide? Na lápide, né? O que eu quero deixar de legado? Então eu entendi que para mim faria muito sentido eu realmente trabalhar para mudar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. De uma forma mais ativa, né? De uma forma ativa. Então eu pensei, poxa, por que não fazer o que eu estou fazendo como trabalho voluntário com a maior parte do meu tempo? Porque lá eu tinha, sei lá, 10% do meu tempo que eu estava me dedicando a isso. Por que não inverter, né? Por que não usar a grande maior parte do meu tempo para melhorar a vida das outras pessoas? Porque é uma coisa que eu vejo que me dá prazer, eu gosto. É uma coisa que me deixa feliz, entendeu? De ver, poxa, eu consegui melhorar a vida das pessoas. E a eu fico esposa feliz. gostou? Ela, assim... Quando você falou, você pré-candidato. Não é uma conversa trivial. Na verdade, assim, desde quando a gente já namorava, e a gente começou a namorar em 2019, eu já tinha uma ideia, né? Então eu já falei para ela sobre isso. Ó, eu gosto disso, eu estou começando um trabalho voluntário, o pessoal do Novo já tinha me procurado, tal, então eu já falava sobre essa possibilidade. Eu falei, não tomei nenhuma decisão, mas é uma possibilidade, né, para você saber. Então, quando a gente casou, ela já sabia que esse risco havia. Que bom. Então já estava negociado. Que bom, que bom. E claro, muda muito a vida, né? Não tem como. A exposição, né? Mas ela apoia, porque ela entende o seguinte, eu estou indo atrás do meu sonho, eu estou indo atrás do que eu entendo que é a vocação minha, o meu propósito. Então ela super apoia por conta disso, né? E assim como a minha família também me apoia muito, né? Que bom, que É o bom. mais Isso é importante. né?